É preciso um tanto de gente apaixonada para fazer um museu funcionar. Se você frequenta exposições de arte apaixonadamente como eu, é muito provável que já tenha sentido curiosidade para saber como funcionam os bastidores de um museu e como é a vida das obras de arte quando elas não estão à vista do público. Pois bem, hoje estamos no Museu de Arte Brasileira da FAAP para celebrar os 60 anos de sua inauguração e descobrir tudo de como funciona um museu. Informação muito importante, o MAB é gratuito todos os dias, exceto às terças-feiras, quando o museu não abre. No site tem os horários de funcionamento e as exposições em cartaz. É só agendar e chegar. O MAB foi inaugurado em 1961 no mesmo prédio da Escola de Artes da FAAP. E se logo na entrada o museu nos recebe com um jardim de esculturas que tem obras de Amílcar de Castro, Sérgio Camargo, Franz Weismann. Dentro do saguão principal, os nossos olhos são presenteados com esses painéis de vitrais que foram instalados antes da inauguração do museu e que são assinados por grandes artistas brasileiros como Jacques Duché, Marina Caram, Arcângelo Iannelli, Aldemir Martins, José Moraes, Aldir Mendes de Souza. O vitral da Claraboia é da artista Cláudia Andujar e remete à floresta amazônica. A primeira exposição que aconteceu no MAB foi Barroco no Brasil. Inclusive, essas réplicas de gesso dos profetas do Aleijadinho que foram feitas para a mostra continuam até hoje no hall de entrada do museu. E bem, é preciso um tanto de gente apaixonada para fazer um museu funcionar. Eu vou dividir as equipes em departamentos para a gente entender melhor como é que funciona essa organização. No administrativo estão as pessoas que cuidam da estrutura do museu e também do planejamento das exposições. Para cada exposição acontecem negociações com artistas, contratos, também a busca por projetos culturais. A direção e os curadores definem a programação de exposições. Inclusive aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação, porque tem instituições culturais que fazem exposições e não têm acervo, e outras que têm acervo, como é o caso do MAB. O MAB tem inclusive cerca de 4.000 obras. E as pessoas que trabalham no departamento artístico cuidam da gestão do acervo, catalogação e documentação de obras, gestão de publicações, empréstimos de obras para outras instituições, assim como aquisições. O MAB tem 2 salas de exposição. Uma delas é dedicada às mostras com obras do acervo do museu e a segunda sala recebe exposições temporárias que são selecionadas também pela diretoria do museu. E como o museu tem um acervo grande, é preciso uma equipe específica e dedicada a cuidar com muito carinho dessas obras. Eu estou no Laboratório de Conservação e Restauro do MAB e eu não sei vocês, mas eu fico muito curiosa com o que acontece aqui. Conversei com a Kika e a Carol que me contaram o que elas fazem, por exemplo, com uma lupa de dentista e um microscópio digital. Então, eu estou aqui com uma lupa, com um bisturi, com uma escovinha. E o que eu estou fazendo? Eu estou retirando o papel que está colado atrás de uma gravura. Essa gravura estava montada com um cartão grosso, bem ácido, e que não é legal ficar em contato com uma gravura, né? Porque com o tempo o papel vai ficando amarelo e vai perdendo a sua estrutura, né? Ele vai se acidificando e ficando frágil. Eu tenho que tomar muito cuidado porque eu posso romper o cartão, né? A fibra do papel, quer dizer, o cartão eu tenho que tirar. Então, eu olho na lupa e vou raspando. Eu não vou tirar ele totalmente, porque senão o papel vai ficar muito frágil. Então, eu vou raspando, tirando o máximo que eu posso da camada desse cartão que não é bom para o papel. E a escovinha vem para fazer um... Esse microscópio a gente utiliza para, no caso dos trajes, a gente tem que conhecer, quando faz a descrição para a ficha técnica, para você ter o conhecimento daquilo que você está trabalhando, do que é feito cada parte. E para eu determinar que tipo de tecido é, para ter certeza, eu tenho que olhar essas fibras. Então, o que eu faço? Eu vou no microscópio, aqui no caso, eu vou ver a trama, né? Elas me contaram também como faz para trabalhar no Departamento de Conservação e Restauro e as aventuras que elas vivem nesse transporte de obra para lá e para cá, no cuidado das obras com todo o carinho, porque aqui nesse canal a gente ama um assunto restauro. A formação da gente é uma formação um pouco mais complexa, porque no Brasil não existe
em todos os lugares uma faculdade de conservação e restauro. Existem poucas faculdades disso. Então, as formações dos conservadores, ela é um pouco mais ampla porque as pessoas vêm de cursos diferentes. A Carol, por exemplo, ela fez artes plásticas e depois ela foi fazendo especializações. Ela estudou química, estudou fotografia, conservação de fotografia, ela saiu do Brasil para fazer isso. Eu já tenho uma outra formação. Eu sou microbiologista, sou formada em artes plásticas e sou formada em química também. Tudo que tem movimentação de obra, o conservador tem que estar presente. Então, você tem que acompanhar tudo que vai acontecer. Do momento em que a obra vai ser embalada, então a gente determina como a gente quer a caixa, que tipo de caixa vai ser, como essa caixa vai ser transportada. Se for para aeroporto, a gente acompanha todo o percurso, né, dentro do aeroporto, até a colocação no avião. E quando chega no destino, a gente acompanha todo o processo reverso. Então, aqui é a saída, a chegada dentro do galpão do aeroporto, a liberação da aduaneira, o transporte no caminhão. A gente não necessariamente está junto no caminhão, mas está acompanhando o caminhão. E aí chega no local, a retirada da caixa, a abertura da caixa e o laudo de chegada. Então você tem um laudo de saída e um laudo de chegada. Muito bem, e uma vez que as exposições foram pensadas, seja do acervo, seja temporárias, a produção entra em cena para preparar montagem, contratação de equipes, gestão de orçamento e muito mais. E quando as exposições estão prontas, duas equipes são acionadas. São elas o educativo e a comunicação da FAAP. O educativo, junto do marketing da FAAP, criam a estratégia de divulgação das exposições nas mídias. E o educativo prepara também as visitas e as oficinas. Eu amo o educativo demais. Aliás, é importante dizer que todas as visitas educativas para grupos ou escolas aqui no MAB são gratuitas. Para saber mais, você pode mandar um e-mail para museu.educativo@faap.br ou pelo telefone 3662-7205. A equipe do educativo do MAB tem um núcleo fixo que cria as atividades para as exposições do acervo, mas também contrata para as exposições temporárias. Inclusive, eu conversei com a Bruna Medeiros, que faz parte do educativo do museu e que contou como é que eles se preparam para cada exposição, para receber o público e também as formações possíveis para você se tornar um educador de museu. A gente sempre tem uma equipe, no geral, multidisciplinar. Claro que cada instituição, dependendo do tema da exposição, vai contratar educadores com formações muito específicas. Mas aqui no MAB, como a gente é um museu de arte, a gente tem educadores que são formados em artes visuais, em artes cênicas, em dança, como é o meu caso, filosofia também, história da arte, turismo. Então, é sim uma gama bem variada de profissionais. Mas, como eu disse, dependendo do tema da exposição, pode ter pessoas de uma formação específica. Como a gente se prepara para receber o público? Muitas pessoas podem, a princípio, pensar que os educadores ou o educativo no geral começa a trabalhar só quando a exposição começa. E, na verdade, não. O nosso trabalho começa muito antes. Então, assim que a gente tem um tema da exposição que é definido e é comunicado para o educativo, a gente já começa o nosso ciclo de estudos, e aí é leitura de texto, é diálogo, é conversa, é debate. E aí, a partir desse estudo, a gente também começa a pensar as ações que vão ser feitas com o público. Então, sintam-se à vontade para conversar com a gente adora conversar com o público, trocar sobre impressões, sobre leituras das obras mesmo, né? Muitas vezes a gente fica aqui e a gente já tem, sei lá, um contato diário com as obras, mas esse contato e as impressões sobre essas obras se modificam a cada conversa que a gente tem com vocês. Então, para a gente é muito rico também poder fazer essa troca, né? Feliz aniversário ao Museu de Arte Brasileira da FAAP. Se você ainda não conhece o MAB, venha, tem exposições o ano todo. Beijos e até logo!